E o querido Facebook já vai nos reconhecer. Ah, ótimo. Então, já estamos ao vivo. Isso é incrível, né? Então, estamos aqui. Hoje é dia 23 de junho e eu tenho o prazer e a satisfação de receber aqui meu amigo, colega de trabalho, parceiro de tantas, né? Parceiro de música, parceiro de vida, De pai, pizza, né? amigo, irmão, filho, tio, professor Tunico Cardoso. Obrigado, Bem-vindo. Sônia. Obrigado, Sônia. O som tá legal? Ouve aí, né? Tá ótimo. Ok, obrigado pelo convite. É uma série, eu acho que se o Guinness estiver monitorando, eu acho que você vai acabar Alguém falou isso outro dia. ao final, porque tá ininterrupto, né? Então deve estar. O Guinness já deve estar de olho, os algoritmos já devem estar mostrando que tem uma movimentação estranha no Brasil, ininterrupta, né? A pergunta que não quer calar é: isso dá dinheiro? Né? Porque se der dinheiro, eu até aviso o Guinness. Ó, o Fábio Oliveira entrou, a Eliana Supício, que é a percussão agora, entendeu? É, é Aí. só porque a edição deles é difícil, né? Tem que ficar perto, aguentar metaleiro, tá certo. Bom, Mas hoje você comemora o seu 95º quinta live, né? live 95, E exatamente. hoje é meu 100º dia de confinamento, Olha só, de 100º dia redondinho mesmo, desde 13 de março, só saindo 2 vezes para ir à farmácia, levar minha filha no estágio, assim, mas isso não sim, chegou nem a 6 vezes, 6 saídas, assim, né? E sim. estamos aí. Pois é, Tonico, fala um pouco disso para nós, como é que tá? Como é que tá? Bom, 100º dia de confinamento, eu tô é por aí também, eu acho, né? Porque eu não É, contei exatamente, mas a gente entrou no dia 16 e o 17, e no 21 eu comecei a fazer a live. Desde então, eu estou contando pelas lives, 95. sim, é. O estranho de tudo, eu acho que não tem ninguém que não esteja afetado de alguma maneira. Tem, até pelo negacionismo, é uma forma de se afetar também pelo que está acontecendo. Então, falando em primeira pessoa, né, o que acontece assim? O que eu sinto falta? Eu sinto falta do tocar, do estudar. Eu estudei o primeiro mês com surdina de estudo, até porque nesse tempo todo de trompete eu nunca precisei estudar em casa, eu sempre tive um local adequado para poder estudar durante muito tempo, qualquer hora, então nesse momento agora eu não tenho. E como cancelou todos os compromissos do ano, eu tinha compromissos grandes agendados agora para junho, para o segundo semestre, e tudo cancelou e não vai voltar esse ano. A gente não vai tocar como a gente gostaria de tocar esse ano. Apesar que eu tenho recital 1º de outubro no Centro Cultural. Vamos ver como é que isso vai Olha, acontecer. Então, o instrumento faz muita falta. Durante o mês eu consegui fazer uma rotina em casa de manutenção mesmo, né? Mas depois isso acabou. A palavra não tem mais saco já, porque se eu não tenho, né? Previsão de nada para frente. Então você vai, porque o que eu penso, você tem uma rotina, tem uma preparação de acordo com o que você tem de trabalhos e de compromissos para frente, a curto, médio e a longo prazo. Então, quando a gente não tem nada, o que eu vou ficar tocando uma coisa mais ou menos fora do meu ambiente, sem o uso do corpo, sem a percepção do corpo, sem a percepção da música, para manter uma musculatura em forma. A musculatura em forma a gente volta 10 dias depois de ter ficado um mês sem tocar. Então, isso tudo é uma parte complicada, assim, que eu não gosto, acho que a coisa tem que ser feita direito,
Então, durante o mês, eu consegui fazer uma rotinazinha mantendo, depois falei, não, que a rotina para manter para quê? Aí não consegui. Bom, mas tem uns 3 dias que eu já voltei a tocar as notinhas. Oba! Acho que é o momento de procurar uma outra coisa com o instrumento que não seja aquilo da sua área de atuação, da sua zona de conforto. Que seja praticar alguma coisa, buscar alguma coisa com o instrumento que você, por diversas razões, nunca tinha feito antes, assim, ou que seja se divertir com o instrumento. Se divertir com o instrumento. Você sabe que é muito diferente, é legal ouvir esse seu depoimento, porque cada pessoa que eu tenho recebido aqui traduz isso de uma forma, né? E eu acho que é importante para quem está acessando a gente e tal, porque às vezes a pessoa fala, mas eu não consigo fazer isso, eu não consigo. Nem todo mundo consegue, as pessoas, né, agem diferente. Eu me identifico com a sua posição, porque eu sou muito dirigida pelos eventos, né? Sou muito motivada pelos projetos. Eu tenho projeto de fazer uma gravação, tenho projeto de fazer uma estreia, e aí eu fico animada. Aí, se eu tenho projeto nenhum, eu fico desanimada. E, assim, as pessoas agem diferentes. Tem gente que adora ter a tranquilidade de estudar sem ter projeto, porque daí estuda com tranquilidade. Mas são realmente maneiras muito diferentes, mas eu acho que o mais importante é isso que você está fazendo, que é respeitar o que Sim. funciona para você. Sim, sim, né? sim. Porque nós não temos que ser, nós performers, né? A gente não tem que ser igual a ninguém, a gente tem que descobrir como é que funciona para você e ser fiel àquilo, né? Então é muito legal te ouvir. Antes da gente seguir, deixa eu te falar, a Eliana Supi está dizendo que o Carlos está junto, está mandando um abraço. Sim, super abraço para o Carlos. Então, Edmundo Ora, Márcia, Cristóvão Gomes está dizendo que não aguenta mais a surdina. Salomão Borges falou, Sônia Rai, você é top. Não, top são os meus convidados, né? Se fosse só eu... Ontem, por exemplo, eu sou frequentemente dispensada, né? Dependendo do convidado. Né? Aí hoje eu preciso estar aqui porque eu preciso dar apoio técnico para o Tunico. Tá certo. Colocar as coisas que ele precisa, senão... Ô, Sônia, você pode aproveitar e comprar aquele boneco do posto e conforme for, você bota aí e vai. Não, eu tenho uma mãe de santo aqui, eu posso pôr ela aqui. Pode. Uma estátua linda que meu irmão me deu, eu posso pôr aqui. Olha lá, o Arthur e o Luiz já vêm por aqui. Olha que beleza, os meus sócios lá do Fábio. Sim. Os filhos do Fábio que são meus sócios. Olha, a Concília está aí, que maravilha. Obrigada, gente. Então, Tonico, a nossa conversa hoje, né, além a gente sempre toca no assunto da pandemia, porque é a realidade do mundo inteiro, e é muito legal saber como os colegas estão lidando com isso. Mas também a gente quer saber dos seus projetos. Eu sei que você está um bom tempo trabalhando aí com edição, e agora na pandemia você caiu de cabeça, né? Na questão de edição de partituras. Então, conta um pouco para a gente aí desse seu projeto de edição. Pois na falta a gente tem, acho que todos nós, né, ou grande parte da gente, a gente sempre tem projetos grandes que, por serem grandes, ficam sempre protelados, né, porque o tempo não dá, às vezes as coisas menores do dia a dia acabam não possibilitando que esses projetos mais densos assim se realizem. Então, na falta do instrumento, na falta de uma perspectiva de performance, de tocar, de organizar, de planejar um recital, de definir um repertório, etc. e tal, eu ressuscitei praticamente 3 projetos que envolvem um hobby que é a edição de partituras. Praticamente um hobby, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E há muito tempo eu não tinha feito nada, mas a gente levantei esses projetos agora. Um deles é todas as obras do professor Stércio para metais. O projeto está bem adiantado. Partituras muito complexas, muito difíceis.
Tem coisa de uma pauta de 3 compassos que a gente leva mais de 1 hora para fazer, Eu sei porque que é de ter Estércio Marques Cunha, a compositor. grande parte da escrita dele, ele criou símbolos, então a gente tem que desenhar esses símbolos, fazer esse símbolo funcionar, ficar fixo no lugar certo, etc. A outra coisa é a edição dos trechos orquestrais de Villa-Lobos, que foi meu trabalho de doutorado, que agora eu pude dar a faxina final, né, 11 anos depois, da faxina final, e estou vendo com a academia a coisa dos direitos autorais, por exemplo, como a gente vai nesse caminho. O terceiro projeto não é meu, é nosso, né, do quinteto, que é um material didático para quinteto de metais, né? Quinteto de metais. Quinteto de metais. É o Metade Cerrado. Metais do Cerrado. A gente está elaborando uma série didática para quintetos de metais. Então, eu estou com a parte da edição das partituras, então tem todo um conceito de tentar usar uma folha só, as fontes maiores, porque são para crianças, primeiras. Então tem essa série de configurações, né, da identidade para o nosso cliente, vamos falar assim. Aí, além disso, estudando um pouco mais de fotografia, estudando as ferramentas de EAD, porque é um terreno pantanoso para a gente, para a maioria dos professores, para a maioria dos alunos. É hora de quebrar paradigma, né? É hora de mudança, da gente entender essa ferramenta, aceitar essa ferramenta, tirar um pouco do pré-tracinho conceito, e é a ferramenta que a gente vai ter. Então, assim, a gente fazendo curso dessa metodologia e vendo o que a gente consegue transformar isso numa coisa real, que não seja só você toca, eu ouço e eu falo. Procurando uma coisa um pouco mais que isso, assim, né? Um pouco mais do que até onde a gente consegue fazer hoje, assim. Então, nesse pé, a edição, que é o que a gente veio falar aqui, eu comecei com a edição em 2000, no ano 2000, quando eu comecei o mestrado na Unirio, que a gente decidiu editar a obra do Maestro Duda para quinteto de metais. Bom, por que o Maestro Duda? O Maestro Duda, na época, era o maior compositor arranjador para essa formação, para o nosso instrumento. O trompete, ele foi, indiscutivelmente, até aquela época, o maior compositor arranjador de todos. O Maestro Duda vem de uma geração que conheceu a Encore há pouco tempo. A gente pode falar nos editores de música como uma coisa muito recente. E ele é o compositor e arranjador que, na década de 40, era dirigente da orquestra da Rádio Jornal do Comércio, em Recife, que tinha um programa ao vivo toda tarde. Então, o Maestro Duda escrevia os arranjos de manhã, ensaiava e tocava à tarde. Então, isso deu para ele uma habilidade de escrever arranjo muito rápido, e o manuscrito é a praia dele. O papel e a caneta, o lápis é a praia dele, sem muitas vezes fazer uma grade. Ele já saía fazendo as partes separadas, de tanta experiência, de tanta domínio, né, da ferramenta da composição e do arranjo. E, especificamente, o Maestro Duda diz que a função dele é dizer que nota você toca e quanto tempo ela dura. Agora, a dinâmica dela, a articulação dela e mil outros fatores é por sua conta, é você que vai tocar. Ele só diz que nota é e quanto tempo ela dura. Aí, uma obra gigante para quinteto de metais, tudo manuscrito, tudo, eu vou usar aquele tradicional, entre aspas, inacessível para quem é de fora, muita música brasileira de influência nordestina, que é o berço dele, e isso tudo com um mercado, uma demanda muito grande de consumidores por essa música. Só que simplesmente pegar essa partitura e digitar
para ela ficar bonitinha visualmente e soltar para todo mundo, não resolvia o problema. Você divulgava a obra, mas o meu trabalho foi um pouquinho com o pé na interpretação. Eu fiz o processo de engenharia reversa, eu saí da gravação do Quinteto Brasil, das gravações, na época eram 3 CDs, e trouxe essa interpretação para a partitura do Duda. Então, o que não tinha andamento passou a ter, o que não teve dinâmica passou a ter, o que não teve marca de respiração passou a ter, tudo baseado na visão do Quinteto Brasil, da música dele. Ou seja, o que você está nos contando é que você desenvolveu um processo editorial, porque a gente já discutiu aqui numa live há muitos séculos atrás a diferença de editorar e editar, né? Então, sim. Você passar limpo, entre aspas, né? Passar o manual para o digital não é editar. Exato. Que você escreveu como colocar as notas bonitinhas para o outro tocar. Mas você tomar decisões baseadas na sua vivência, ou em pesquisa, ou, né, de estudo daquele gênero, do estilo, e aí você, então, colocar a sua visão de como aquilo deve ser interpretado, é edição. Né? Eu só estou reforçando, quem estiver interessado nisso, tem uma live lá em 1800 e alguma coisa, que a gente discutiu isso. A de número 438, né? Sei lá. Tem mais gente entrando aí, Gil Canivaldo, Rita, André Teixeira, Iago Vieira, Cristóvão Gomes está dizendo, professor, você acha que aprender novas obras agora seria interessante? Anota aí que eu já chego. Tá bom. Então, esse processo de pegar e grafar com símbolos musicais, porque eu vou lá no maestro Magnani, foi um maestro italiano que mudou para Belo Horizonte, tem um livro muito interessante publicado. Ele diz que interpretar é ler entre as pedras, né, entre as linhas. E o que o maestro botou para gente na música dele foram as linhas. Só tem linha e bolinha, não tem música ali, só tem linha e bolinha. E o quinteto pegou aquelas linhas e bolinhas e fez música. E qual era o meu trabalho? Pegar aquilo ali e trazer de volta para a partitura, mas não só isso, que acaba sendo um trabalho braçal. Teve um debruçar sobre gráficos, fazendo análises gráficas da maneira como o quinteto tocava, para provar algumas coisas que foram as minhas decisões para grafar na partitura. Então eu fiz isso com todas as composições do maestro Duda para quinteto, só as composições, mas aí aproveitei e fiz os arranjos. Então eu vou até pedir, Sônia, para você soltar aí o arquivo 1. Nossa, que eu vou compartilhar a tela, peraí. Isso, o arquivo 1, que é para todo mundo ver o que é o original do maestro Duda. Essa é uma uma parte. Você vê que tem uma interferência logo abaixo do título, escrito 2 minutos e 30 segundos. Foi uma anotação do quinteto do Duran por causa do processo da gravação do CD. Então é a minutagem da música. Mas olha, o telefone só tinha 7 números, 7 dígitos na época, e a gente não tem informação nenhuma. Essa aqui está até boa, tem até uma ligadura ali. Aí, em função do que o quinteto tocou, vamos lá, as ligaduras raríssimas, só uma indicação de solo, e olha que a escrita dele é boa ainda, é uma escrita super legível. Aí agora, se você puder botar o 2, por favor, o arquivo 2, Sônia, por favor. Nossa. No arquivo 2 a gente já tem essa parte editada. Aí os andamentos que o quinteto fez na introdução, que o quinteto fez na hora do solo, com as ligaduras, com os acentos, aí já foi feita a engenharia reversa toda para chegar nesse ponto aí.
É sempre uma partitura mais limpa e o melhor de tudo, fácil de circular, a gente mantém a qualidade no arquivo digital. E aonde foi parar a parte desse material depois de pronto? Esse material depois de pronto, ele virou o arquivo 3. O arquivo 3, que foram algumas músicas do maestro que foram publicadas numa editora americana. Aí é só um trecho, tem a capa. Isso depois de editado, uma editora americana publicou parte do material dele. E está divulgando, é sempre bem tocado. Ele tem músicas que são queridíssimas, assim, né? São as preferidas dos trompetes do mundo todo, assim. Então a obra, chegamos a esse ponto aí. Aí sempre vem uma pergunta. Sônia, a gente tem até que horas? Você tem mais 8 minutos. Sério? Sério? Tudo bem. Então, mas nem fosse 2 horas, mas tudo bem. Essa live tem esse problema, dura 30 minutos. Então a gente vai para o teste. Então pula para o 5. Sim. Aí a gente chega agora numa escrita completamente diferente, uma escrita contemporânea, onde você tem que desenvolver. De entrar aqui. Como? O Jacques acabou de entrar. Jacques é o culpado aí. Ó. É o culpado. É o culpado. A gente tem uma escrita do Stércio que muitos símbolos ele mesmo desenvolve. Então, isso exige um conhecimento, uma prática do software muito maior para você lidar com isso aí. Eu vou te pedir para você ir para o 6, Sônia, só para mostrar o começo dessa edição, como ficou. Tá, pode ser. Essa aí não tem interferência de quem edita, de quem digita. Eu estou fazendo uma Perdi seu som, Tonico? transcrição muito literal, tem que estar com passo língua. O seu áudio está falhando um pouquinho aqui. Acho que você vai precisar repetir o que você falou. Pronto, chegou. Aí está passando para todo mundo aí para ver o desenho. Então, essa aí está em processo ainda, né? Está em processo de edição ainda. Aí uma pergunta muito comum que vem para as pessoas é por que o Finale, né? Não é patrocínio nenhum da Finale Music, não é nenhuma preferência, simplesmente quando eu fui começar a fazer a sequência dos trabalhos, você tem que escolher, eleger um software e ficar nele para sempre, lógico, com possibilidade de mudar, mas para que você domine as ferramentas dele. Não que o Finale seja melhor ou pior que Sibelius, eu já vi edições de Encore lindíssimas, que você não diz que é aquele Encore padrão que todo mundo sempre usava. Mas é porque o Finale, na época, em 2000, quando eu comecei, era o programa que era usado nas universidades americanas, todo mundo trabalhava Finale, e uma grande razão que me levou a usar o Finale eu vou pedir para você soltar aí para todo mundo, ver o manual de editoração. Esse manual de editoração é a única referência que eu encontrei em português da Academia Brasileira de Música para compositores que quiserem deixar o material lá, no acervo da Academia. Então, a Academia pede que seja em Finale. Então, ela dá todas as normas, ela dá paginação, ela dá distância, ela dá tamanho, ela dá formato, ela dá fonte, ela tem uma série de exigências para padronizar o arquivo deles. Então, isso é importante, considerei isso fundamental para a escolha do Finale, né? Porque você está um programa onde, por exemplo, estou quase finalizando a obra do Stércio, quando ela acabar, ela pode ir para a Academia Brasileira de Música
tá no formato. Isso pode... o Finale ele possibilita que você já tire isso numa versão para impressão, para diagramação de livro. Isso agiliza. E ele é rico, ele tem a fonte de jazz, ele tem outras fontes, tem até fontes góticas também, se for o interesse de quem estiver fazendo, né? E é sempre um desafio, porque quando a gente está na escrita normal, a coisa flui rápido, né? Você consegue uma certa habilidade que você digita a música com duas mãos, como se estivesse tocando um instrumento de tecla, assim, as duas mãos trabalham juntas, você nem olha para o teclado. Mas quando você pega a obra de música contemporânea, como a do Sterzo, obras de 3 linhas em vez de pentagrama, obras de trigrama, obras de percussão, que são complicadíssimas. Então é sempre um desafio, você criar a ferramenta, você criar a anotação, criar a notação. Acho que a gente chega a esse ponto assim. Ele é muito, falando agora como professor, ele é muito fácil de cortar, para você inserir exemplo em trabalhos acadêmicos, que muita gente erra, inclusive não bota partitura, corta a pauta no meio. Isso é um erro terrível, assim. A clave tem que estar junta, ela tem que estar sempre. Então você tem esse controle dele, ele tem o som, ele tem o MIDI, então foi por essa escolha do Finale. É um hobby, eu gosto muito de fazer, acho que é uma ocupação boa e saudável, ainda mais em tempos que a gente fica do sofá para a cama, da cama para o sofá, tem uma cadeira no meio entre essas duas coisas. É um trânsito enorme dentro de casa, né? É um trânsito enorme dentro de casa. E o pior de tudo, o mais engraçado, foi que eu já não usava computador há muito tempo. Eu fazia tudo no celular, documento, era tudo, edição de vídeo, tudo feito no celular. De uma hora para outra eu fui abrir o notebook, né, tira aquela poeira, tipo tumba de Tutankhamon, assim, até gases tóxicos dentro dele, assim. Então tá muito lerdo, vê que ele já passou mesmo pela falta de uso, mas por final ele tá funcionando ainda, mas daqui a pouco precisa de uma coisa mais ágil, né? E por último, só mais um minutinho, eu queria que você mostrasse o Vila Lobos, é o arquivo 7. Nossa. São os trechos orquestrais que eu estou em entendimento esperando uma resposta, né, da Academia Brasileira de Música para editar isso. É um projeto que não é, a edição já está pronta, aí é só gravar os trechos e ver o que a gente consegue de autorização deles para fazer isso. Que faltam 10 anos ainda pro Vila cair em domínio público. Pois é. Então tem esse chãozinho ainda. Já está no processo aqui, editorial. Né? Tá. Tem um índice. O pessoal vê como é que está ficando a belezura. É só soltar no meio, porque como foram trechos orquestrais, né, tem os famosos compassos de pausa. Uhum. Aí eu criei esse vazio entre os compassos, né, para deixar uma contagem determinada. Aqui, né? Como tem certo. Ainda não veio para o ar, não. Não veio para a tela, não. Ele tá entrando. Tá. Entrando. E, de qualquer forma, ele deveria estar, porque não está. Então, 7 mil pessoas assistindo? Mais ou menos, né? Deixa eu ver. Deixa eu tentar aqui de novo, porque ele não sei porque ele não entrou, mas foi o 7? Isso, é o arquivo 7, Vila Lobos. Isso, olha aí. Aí tem o espaço com os números de ensaios, aí tudo transcrição da grade, tá? Não tem interferência nenhuma de quem editou. É a transcrição total das partes de trompete. A interferência vai ser na hora de tocar. Claro, né? Então,
Tem choros e baquianas, né? Esse volume tem só baquianas aí. Mas tem choro, tem o do. Esse volume tem só choros, mas tem o da baquianas também. Sei. Então, aí Então aí, deixa eu mostrar o índice, né? Tem os choros, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Sim. Aí já começa com uma... Né? Com o 399 compassos. Tá certo. Então, aí, Sônia, tem um ainda que se chama... é o 4. O 4 é muito curioso, eu juro que eu vou gastar 30 segundos nele. É isso, o 4 é como eu faço com as minhas partituras. Isso aí é uma partitura, você vê que tá escrito aí que é para uso pessoal. Ela está no formato livro. Aí eu imprimo, olha lá, grampeio e ela está no formato com as viradas de página no lugar certo. Sim. Então isso eu faço só para mim, só para eu tocar. Certo. Organizar, facilitar a vida, né? É isso, pronto, ó. 2 segundos antes, consegui. Não, é que a multa é alta, né? A multa é alta. Né? Depois eu mando a fatura. E tal. Bom, então aí, Tonico, eu vou agradecer demais a sua disponibilidade já estar com a gente. E é claro, né, já está convidado para voltar, pode vir a hora que você quiser falar de outros aspectos aí do trompete, ou continuar falando de edição, como você quiser. Tá bom. Como você sabe, eu falei que vou ficar aqui até acabar a quarentena, então eu acho que devo morrer antes, né? Trate de agradar muito bem os entrevistados, que eles vão precisar voltar, né? Eu vou precisar começar a voltar lá no 1. Vai. Olha... Uma cesta de vinhos e queijo chegando na casa de cada um. Porque... tá bom. Vai esperando. E aí, então, o pessoal está agradecendo. Obrigado a vocês aí, obrigado, Sônia. Aí eu vou pedir para você entrar lá no Facebook depois, porque esses comentários estão todos lá registrados. Tá, ok, tá. Aí você pode entrar lá e responder diretamente. Entro sim. Ou dar uma curtida na fala das pessoas. Tá bom. Geralmente muita gente entra de agora até o final do dia, sim. A maior parte entra ainda no dia de hoje, mas é muito comum que as pessoas descubram a live depois. Tá certo. E aí, de vez em quando, você passa lá, né? Tá bom, vou sim. Estão desejando boa sorte. Fábio, Márcio, Liana, Andréa, Nivaldo, Gerson, Gilca, todo mundo. Então, tá bom, obrigado, Sônia. Obrigada por vocês estarem aí. Vocês sabem que é porque vocês estão aí que faz sentido estar do lado de cá, né? Então, é verdade. Né, vamos assim, muito álcool em gel, máscara, álcool em gel, paciência, em qualquer ordem que você quiser, né? Mas exato, nessa ordem. Antes, né? Tem que ter bem antes, senão a gente não aguenta. Né? Você pega o álcool, né? Pega o álcool 70, né? Que é líquido. Pega o álcool 70, é verdade, Não, nada tá bom. Obrigado, Sônia. Valeu, sucesso aí. Obrigado, Nico, pela parceria de Até uma próxima. Espera aí para o número 2, porque a coisa aqui ainda vai engrossar. Gente, beijo. Valeu, tchau. Estamos Até aqui mais, pessoal. Quem que eu não lembro? Peraí, amanhã estamos aqui com... Eu não lembro, não é de sacanagem, não, é porque é muita gente. Quem é o 100? Quem é o 100? Só para a gente avaliar se tem algum privilégio, algum... Sempre tem, né, Tonico? Sempre tem. Você vê assim, quando a gente tem Samuel Quero, eu não preciso estar aqui, né? Você pode fazer a 100 com você mesmo. Se ele dominasse melhor a tecnologia, eu não precisava estar aqui, né? Mas assim, não, amanhã temos Marcos Nogueira. Faz a 100 com você mesmo. Tô falando sério. Não, amanhã tem o Marcos Nogueira da UFRJ. Não, a 100 está reservada, a 100 é Edmundo Vilano Cortes. Ok. Né? Merece as próximas 100. Só aí. Tá bom? Então, gente. Bom, Sônia, obrigado. Nogueira, beijão. Tchau. Valeu, sucesso.